Olá, estou novamente aqui para conversarmos desta vez sobre sinapse. Vamos tentar entender um pouquinho o funcionamento das sinapses e o seu papel fisiológico, né? A gente sabe que a sinapse é um processo intimamente ligado à aprendizagem. E esta sinapse que está ligada à aprendizagem é uma sinapse que evolui além daquilo que a gente conversou no último encontro, tá? Precisamos então tentar entender quais são esses movimentos neurobiológicos ou bioquímicos da consolidação da memória. Tivemos já algumas palestras maravilhosas, a última foi com a professora Angelita, né? Falando aí a respeito do perfil profissiográfico do neuropsicopedagogo, né? A professora Rita, que falou muito ali sobre as questões das memórias. E aí é nesta questão da memória que eu gostaria de chamar a atenção para o funcionamento das sinapses. A gente viu que o ser humano tem diversos tipos de memória. Se a gente faz um traço temporal e divide as memórias com o tempo de duração de cada uma, a gente vai dividir em dois grandes grupos: memória de curto prazo e memória de longo prazo. Fazendo aí uma breve revisão do que vocês já viram. Essa memória de curto prazo, em especial a memória de trabalho, ela está o tempo inteiro confrontando tudo o que acontece no nosso dia a dia, no momento do agora, com o que você já tem guardado na memória, com a sua impressão emocional sobre essa informação, né? Para saber qual a tua relação com esse novo fato, com esse estímulo que se apresenta neste momento. E dada a importância emocional ou cognitiva para você deste estímulo, ele pode ser um candidato a se transformar numa memória de longo prazo. Este é um processo que vai acontecer no hipocampo. Então, no nosso hipocampo, uma região, uma estrutura que fica localizada ali mesialmente ao lobo temporal, tá? Né? Uma estrutura do sistema límbico, o hipocampo tem então a tarefa de pegar essa informação e transformá-la em uma memória de longo prazo. O processo de consolidação ou de transformação de uma memória de curto para longo prazo é feito através de uma sinapse, tá? Então, conhecer sobre sinapse é muito importante. O que interfere na sinapse, como ela funciona, de que maneira eu posso facilitar esse tipo de processo, como é que eu faço um estímulo ganhar intensidade. Nós falamos um pouquinho isso até na nossa última apresentação. E o que esta intensidade resulta, né, dentro do meu cérebro, em especial ali no hipocampo, para que esta informação fique então guardada por um período longo, em que eu possa evocá-la, utilizá-la como comportamento, como informação, como argumentação ao longo da minha vida, né? Às vezes a gente guarda na memória por décadas algumas informações, né? Movimentos também são feitos dessa forma, né? Aprendemos a tocar um instrumento, aprendemos a abotoar o botão da camisa, aprendemos a pedalar, a dirigir, e tudo isso é uma aprendizagem que se torna duradoura. Então isso vira memória motora, memória semântica, memória episódica, que vocês viram bem definidos lá com a professora Rita, tá? O curioso é que o processo de formação das sinapses, ele acompanha o indivíduo durante toda a sua vida, desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte, né? O tempo inteiro o seu cérebro, como nós vimos na última palestra de plasticidade, ele está se moldando, se modificando, né? Pode ser frente a alguma lesão ou em decorrência disso, como também para uma nova aprendizagem. Quando você está passando por uma nova etapa da tua vida, aprendendo uma nova função, um novo cargo, um novo conceito, suas sinapses estão se modificando. Quando você é recém-nascido e vem evoluindo, né? Vem crescendo, aprendendo, interagindo com o mundo, essas redes sinápticas elas vão sendo fortalecidas e é este fortalecimento, né, que garante o pleno funcionamento do seu encéfalo, tá bom? Então, eu gostaria de resumir um pouquinho aqui para vocês esse processo que acontece dentro do hipocampo.
Para isso é muito bom que vocês tenham claro todas as últimas aulas. A gente sabe que o neurodesenvolvimento, ele se desenrola com a interação com o meio, misturado com a base genética, isso vai formando o pensamento crítico, o comportamento, a forma de se socializar, tudo isso vai sendo aprendido e refinado pelas podas. Você tem memória desde o momento em que você está no útero da sua mãe, afinal de contas, no 5º mês de gestação, a criança já percebe os sons aqui de fora e ela é capaz de reconhecer o som, por exemplo, da voz da mãe, depois que nasce, ou do pai, e se acalmar frente a esse estímulo, tá? Então já é uma memória. O que acontece é que isso vai ficando cada vez mais refinado, mais qualificado, com maior potencial à medida em que você vai crescendo e se desenvolvendo, tá? E que as podas neuronais vão fazendo seu trabalho. As podas vão reforçando as sinapses que estão funcionando bem e os caminhos que trazem benefício para você, enquanto enfraquecem aqueles que não trazem benefício para você, tá bom? Dessa forma, você se torna um ser adulto, integrado ao mundo, recebendo todos os estímulos que tem aqui fora o tempo inteiro. E toda a conversa do seu cérebro, para que você se movimente, entenda, enxergue, escute, é feita por sinapse. Tá? Eu vou revisar a sinapse que a gente viu na aula passada, o passo a passo, e vamos além. Vamos sair dessa sinapse comum e vamos entrar na questão do hipocampo, da LTP e da formação das memórias de longo prazo, né? A gente viu na outra aula que a escolha sobre a atenção que eu vou dar a uma informação ou não está diretamente ligada à cognição. Agora, gravar este evento, além de estar ligado à cognição, depende de aumentar a intensidade desse estímulo, ou seja, cada vez mais eu ser exposto a esse estímulo, entender cada vez mais que ele é necessário para mim, dar mais importância cognitiva a esse estímulo a cada vez que ele é apresentado, tá? Ver na prática como aplicar esse conhecimento que está chegando e como isso pode me trazer benefício. Tudo isso ajuda a todos os centros de recompensa, de satisfação, tá? De persistência do seu organismo a sinalizarem para o seu encéfalo que esta informação é extremamente importante. Toda comunicação, ela é feita por vias, né? Então, nós temos vias que saem do sistema límbico, ali da região do núcleo accumbens, né? E ela vai direto da área tegmental ventral do mesencéfalo e vai para o núcleo accumbens no sistema límbico, e também da área tegmental ventral, ela vai para o lobo pré-frontal, por exemplo. Então, aqui eu já tenho uma conversa em que eu tenho uma região dopaminérgica e região serotoninérgica. A gente também tem núcleos da RAF ali subindo com suas vias, parando ali nessa parte aqui do mesencéfalo, indo para o sistema límbico e indo para o lobo pré-frontal. Todas essas vias também se direcionam para o hipocampo. Então, eu estou falando de dopamina, serotonina, noradrenalina. Por isso, uma vida emocionalmente equilibrada favorece ensino, aprendizagem, engajamento na escola, concentração, né? Se você tem um desequilíbrio, alguma questão de sofrimento emocional, pode ser que você fique comprometido. Por exemplo, um caso mais extremo seria a depressão, que compromete muito a concentração, por exemplo, tá? Então, nós temos que manter sempre um equilíbrio. E entendemos que todas essas vias fazem parte de um sistema que é único, tá? Então, quando eu tenho um funcionamento ótimo, a memória de trabalho do lobo pré-frontal, ela está questionando com todas essas vias que estão interligando o que a gente chama de racional, lobo pré-frontal, com o que a gente chama de emocional, aqui no lobo da ínsula ou sistema límbico, né? E todas as suas memórias. O hipocampo faz parte de todo esse registro que está acontecendo aqui, tá? E ele ajuda no recrutamento dessas memórias que estão arquivadas, para que seja confrontado com o estímulo que está chegando agora, tudo que você já tem guardado. Esse confronto entre o que você já tem na memória e o que acontece agora vai lhe dar a total noção do hoje, do momento real. Vai te dar condição de continuidade e contexto e vai fazer com que você esteja apto, de acordo com o seu envolvimento cognitivo e as suas impressões emocionais, a tomar decisões, tá? Então, este é o segredo da tomada de decisão. Ela sempre está envolvida com a emoção. Não existe separar o racional do emocional, tá? Mesmo a análise fria de números que a
indústria ou a gestão considera racionalíssima, ela não é. Porque ela prediz uma projeção futura e essa projeção futura é dita por alguém que teve um passado. Tudo isso está guardado na sua mente, suas impressões emocionais e qual a interpretação que ele fez desses números. Então, somos pura emoção. E é a emoção que aumenta essa intensidade de sinal. Todas essas vias vão se comunicar com o hipocampo através do córtex entorrinal. Então, existe uma porta de entrada, tá? Que vai trazer todas as informações ali para baixo no hipocampo. E nesta conversa, aquilo que tem muito peso cognitivo é sinalizado ao hipocampo para se tornar memória de longo prazo. Vai passar por um processo de transformação neurobiológica, em que uma informação que corria como uma sinapse simples, para que você interpretasse e te desse continuidade de contexto, seja agora forjada em uma rede neuronal que vai imprimir este traço amnésico ou traço de memória na tua mente. Tá? Isso é fabuloso, é fantástico, e saber que é o envolvimento emocional, a prática, a informação ser palpável ou essa informação se traduzir em um benefício reconhecido que faz facilitar esse processo, nos empurra muito para as atividades práticas, né? Metodologias ativas, salas invertidas, né? Que está tão em voga aí agora com todas as discussões, né? Inclusive a gente sabe que neste momento foi o que mais pesou para os professores poderem continuar o seu dia a dia de aula, porque não sabiam como iam fazer, porque eram unicamente expositivos. Mas será que esta aula expositiva, que não balança o emocional do aluno, realmente traz resultados? Hoje, conversando aqui com o nosso amigo Leonardo, que é o Léo que toma conta aqui da parte de vídeo e marketing, né, da sociedade, o Léo comentou comigo assim: Felipe, que dado curioso que eu vi. O Brasil é o país que tem as pessoas que mais sabem de cor a tabela periódica. Entretanto, quando você tenta achar a aplicabilidade para que serve essa informação, ele chega a ficar lá quase como nos últimos colocados, porque não tem função nenhuma a ideia de ter decorado a tabela periódica. Então, será que é esse o tipo de ensino que a gente quer? Porque repetir faz decorar, mas não traz sentido. E com o tempo, e aí agora eu desafio, porque a informação que o Léo traz é sobre alunos que estão ali dentro do ensino médio ou saindo do ensino médio. Quando você vai para os adultos, porque por não ter tido nenhuma ligação prática ou de aplicabilidade direta para que essa pessoa pudesse racionalizar ou entender a importância da tabela periódica, essa informação se perde com muito mais facilidade. Isso a gente vê aí, né, em vários experimentos que são feitos comparando modelos de metodologia ativa com metodologia tradicional, conteudista, em que logo após a formação eles têm mais ou menos o conhecimento equiparado e que depois de 5 anos da formação, quem estudou em metodologia ativa guarda mais informação, e isso é estatisticamente relevante, essa diferença, em relação àquele que não teve a aplicabilidade prática do conhecimento, tá? Então, é pelo emocional, a BNCC traz isso, gestão participativa, metodologia ativa. O mundo agora com a pandemia teve aí o tempo achatado. O que é esse tempo achatado que eu falo? Nós não estamos vivendo um novo normal. Nós só achatamos o tempo em que este seria o normal, tá? Dizer novo normal significa que uma coisa que não iria acontecer passou a acontecer por causa da pandemia. E não, na verdade, isso estava no caminho, a trajetória era esta, mas talvez a gente visse isso daqui a 15 anos. E com a pandemia, esse tempo foi achatado, isso veio para o agora. Então, se faz necessário entender hoje o papel dessa emoção e qual é a transformação neurobiológica que ela traz para ensino e aprendizagem, porque é ali que está a relevância de todas as ações. É conhecendo isso que eu transformo algo que não era um conhecimento
em conhecimento, em memória, em aprendizagem, e eu consigo aumentar a efetividade de ensino e aprendizagem. Então, é pensar nas didáticas ou pensar na aplicação desse conteúdo de uma forma divertida, usando muito o lúdico, sim, né? Como a gente bem sabe, o lobo pré-frontal é a última porção a estar completamente formada no ser humano, que é quando você inaugura a fase adulta. Enquanto ele não está completamente formado, racionalizar ou ter a consciência exata do que acontece é mais difícil, planejar o futuro, abstrair é mais difícil. Então é melhor você usar para as crianças e até em certo grau para os adolescentes, metáforas, histórias, o mundo lúdico, incutindo aí uma atividade prática com o teu conhecimento ou com a disciplina que você quer colocar. Assim, a gente facilita esse processo neurobiológico que é a LTP, que ocorre no hipocampo, mediado pelo aumento de intensidade emocional e o envolvimento cognitivo, tanto com o assunto, quanto com quem está falando o assunto e com os colegas da turma e com tudo que está à sua volta, tá? Então isso é uma explosão. Crianças que têm um lar seguro, afetuoso, uma escola que é um ambiente acolhedor, afetuoso, inclusivo, são crianças que podem extrapolar ou extravasar todas essas questões sensíveis ou de sensibilidade. São crianças que estão mais abertas ao aprendizado, fazem trocas, interagem, são sociáveis e costumam entender melhor como o mundo funciona mais cedo, tá bom? Bom, LTP. LTP é um termo em inglês que significa Long Term Potentiation, tá? Ou potencial de longa duração. Nós sabemos que para que uma sinapse ocorra, eu preciso de um estímulo, esse estímulo vem dos órgãos sensoriais, se transforma num estímulo elétrico, por exemplo, os olhos captam a luz bate nos cones e bastonetes, se transforma num sinal elétrico e vai caminhar, né, até o lobo occipital, tá? Esta sinapse ela ocorre mediada por um neurotransmissor, ou seja, um mediador químico, que promove a despolarização ou disparo de um potencial de ação, né, nesses neurônios. Isso nós vimos na aula passada, vimos o gráfico de potencial de ação, vimos que para uma célula disparar um potencial de ação, ela tem que ter um limiar de disparo. Então, se o estímulo for fraco demais ou desinteressante, ele não promove esse disparo. Então, sabemos que sinapse ocorre e acaba. Eu tenho a despolarização e a repolarização, e ela volta ao repouso, onde novamente eu posso evocar um novo potencial de ação. No caso da nossa LTP, é um pouquinho diferente. Ela é uma sinapse que tem o seu potencial aumentado e que perdura por um longo tempo. Uma LTP pode durar até meses no seu hipocampo, formando uma memória. Tá? O assunto pode ser denso, pode ser longo, pode ser um assunto que é muito importante para a tua vida e você quer saber cada vez mais sobre ele, e aí você forma um eixo de conhecimento e agrega toda a nova informação a esse eixo sináptico, correlacionando a sua memória com as novas informações que estão chegando, o que facilita muito o aprendizado. Quanto mais experiência tem uma pessoa, quanto mais vivência e quanto mais exposta é esta pessoa a diversos estímulos, maior a sua base para fazer associações, tá? E assim, maior é a sua facilidade para formar memórias, ok? Portanto, a LTP não é uma sinapse comum, ela não começa e termina, ela é uma sinapse que permanece até que aquele grupo neuronal tenha impresso nele, tá, a memória que você quer gravar, ou o aprendizado que você quer levar para a tua vida, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, de novo, sobre sinapse, como nós já falamos na outra aula, tá? E depois eu continuo na parte que forma o LTP. Então, vamos lá. Uma sinapse normal, como é que ocorre? Esse neurônio foi despolarizado, então eu tenho aqui, ó, um estímulo, tá? O estímulo está dado nesse neurônio. Esse neurônio, então, que é a célula A, neurônio pré-sináptico, né? Vai passar a informação para o neurônio B, que é o neurônio pós-sináptico, tá?
A gente observa que no axônio dessa célula, né? O axônio é a porção do neurônio responsável por transmitir o sinal elétrico. O axônio dessa célula tem uma proteína de membrana, tá? Essa proteína de membrana, ela é permeável ao cálcio, tá? Então, quando esse neurônio sofreu o estímulo e disparou o potencial de ação, eu tenho aqui a abertura desses canais de cálcio. O cálcio entra aqui no botão do axônio, tá? Na porção final do axônio, e é o cálcio que estimula a fusão da vesícula sináptica com a membrana do neurônio. Por quê? Porque para que ocorra uma sinapse, a primeira coisa que tem que ter é a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, tá? Aqui está o nosso neurotransmissor, ó, o glutamato. Glutamato, gente, é o neurotransmissor excitatório que tem mais abundância dentro do seu cérebro, tá bom? E é através do glutamato que o hipocampo ativa a via trissináptica do aprendizado, onde ocorre a LTP. Existe uma área, né, que é giro dentado CA3 e CA1, tá? São áreas do hipocampo em que, nesses 3 pontos, a informação que precisa virar memória fica reverberando, tá? Fica sendo ali trabalhada até que as sinapses estejam prontas para se tornar memória, tá? E é mediado pelo glutamato. Então vamos dizer que este neurônio libera então glutamato na fenda sináptica. O cálcio entra, porque essa célula despolarizou, empurra as vesículas sinápticas aqui para a beirada. Essas vesículas sinápticas que vêm para cá vão se fundir à membrana do neurônio e vão liberar o glutamato, ok? O que esse glutamato vai fazer? Esse glutamato vai vir aqui, ó, e vai se encaixar perfeitamente na sua proteína de membrana, tá? Ó, ele vem aqui e ele se encaixa perfeitamente aqui na sua... É perfeitamente, viu, gente? Não é igual esse desenho que eu fiz, não. Perfeitamente na sua proteína de membrana, tá? Essa daqui, ó, é chamada de NMDA. Ela é permeável ao cálcio. Essa daqui é chamada de AMPA e ela é permeável ao sódio, tá? Eles têm peso molecular diferente e por isso elas podem, por diferenças desse peso molecular, serem permeáveis seletivamente a determinados íons. Então, na hora que o glutamato encosta aqui, ó, olha o que acontece. Eu tenho a abertura, tá, desses canais, ó. E eu, então, tenho o influxo de sódio. Então, a hora que o sódio começa a entrar, eu tenho aqui um magnésio bloqueando o canal de cálcio. O que acontece? Não entra o cálcio, fica bloqueado. A gente sabe que este é positivo, ó. E aí que vem o segredo da intensidade. Quando um sinal é muito intenso, está repetitivo, está o tempo inteiro correndo, eu tenho a abertura dos canais de cálcio, numa sinapse normal, tá? E o fechamento desses canais, os neurotransmissores são retirados aqui da fenda sináptica, eles são recaptados ou degradados por suas enzimas, tá? E essa célula volta ao repouso. Só que se a intensidade for muito alta, se isso for repetido, for várias vezes, então dentro de uma aula, num conceito que o professor está ensinando, principalmente se estiver utilizando metodologia ativa, eu aumento o grau de importância disso. E percebendo que o disparo ou a liberação de neurotransmissor está intensa, está muito forte sobre essa informação, a gente pode fosforilar canais de sódio, pode aparecer mais canal de sódio aqui, por exemplo, ou o sódio entra com muita intensidade. Esse sódio faz com que o interior da célula, que era negativo, comece a ir para perto do positivo. E olha o que a gente está vendo aqui, ó. O magnésio, ele tem carga positiva. Quando eu começo a ter um grande influxo de carga positiva aqui dentro, tá? O que eu tenho? A expulsão desse magnésio do canal NMDA, da proteína receptora NMDA. Positivo com positivo causa repulsão e esse magnésio então sai.
Quando o magnésio sai, eu tenho uma enxurrada de cálcio nessa célula. Tá? E aí esta informação, ela está lá no hipocampo, com alta intensidade, né? Sendo trabalhada e dizendo assim, ó, cara, essa informação é a mais importante, ela precisa virar memória de longo prazo, a gente não pode cessar essa sinapse. Se eu parar a sinapse agora, essa informação se perde. Eu preciso fazer com que tenha continuidade, que isso fique por um período, que isso seja trabalhado. Amanhã ele vai rever de novo, vai fazer tarefa de casa, vai aplicar os conhecimentos que ele aprendeu na escola, por exemplo, montando um jardim com o pai, ou fazendo uma tarefa dentro de casa ou com os amigos dele. Vai entender o conceito e começar a criar em cima disso. Ou seja, muito estímulo sobre a mesma informação. Ativa dentro do neurônio, tá? Isso só acontece, gente, nas células do hipocampo, tá? Nessas 3 áreas de sinapses do hipocampo, também ocorre no cerebelo, só acontece em áreas de aprendizagem, tá? Então eu tenho células de Purkinje fazendo LTP e as células do hipocampo ali, que entram pelo giro dentado, CA3 e CA1, fazendo também LTP, tá? A entrada do cálcio é muito forte e aumenta demais o potencial positivo dessa célula, além de, aqui ó, nesse gráficozinho onde eu estou desenhando o cálcio aqui no meio, ativar uma cascata bioquímica, tá? Movida pela calmodulina, que é dependente de cálcio, então são uma cascata bioquímica dependente diretamente do cálcio, não ocorre se não tiver entrada do cálcio, onde há a produção de 2 gases, óxido nítrico, sintetase, ou monóxido de carbono. O gás é o principal suspeito, tá? A gente bota suspeito, isso já está sendo investigado cada vez com mais profundidade, já com evidências, de que esses 2 gases, então, eles perfumam muito facilmente pela membrana, não precisam de uma proteína ou de um agente químico que permita a saída ou a entrada dele na célula, vem aqui nesta célula, e aí pode ser um ou outro, então é tanto o óxido nítrico ou o monóxido de carbono. Tá? Um ou outro, e vão começar a fazer uma estimulação chamada de estimulação retrógrada, ou seja, dependente de cálcio, né? Ativa uma cascata bioquímica, isso só acontece com alta intensidade de sinal. Essa cascata bioquímica produz 2 mensageiros retrógrados, são 2 gases que têm alta difusão, e esses gases são os responsáveis por ativar outra cascata que ativa um segundo mensageiro, a gente chama aqui, ó, GMP cíclico, é um segundo mensageiro que mantém este canal de cálcio aberto. Ele se gruda aqui, ó, e não deixa ele fechar. Quando o GMP cíclico, se o GMP cíclico mantém este canal de cálcio aberto, continua entrando cálcio. Se continua entrando cálcio, o cálcio faz com que as vesículas sinápticas se fundam com a parede do neurônio. As vesículas sinápticas se fundindo com a parede do neurônio, eu continuo tendo liberação de neurotransmissor. Neurotransmissor liberado, ele se liga na proteína de membrana. Quando o seu organismo começa a perceber que isso está se repetindo muito, que o seu envolvimento emocional é grande demais, ele começa a colocar, ó, outras proteínas de membrana aqui para ter mais entrada ainda de cálcio e sódio. Mais entrada ainda, ou seja, ele vai fosforilar ou vai criar, isso já é um evento de plasticidade, tá? Novas proteínas de membrana para poder receber mais receptores, aí tem mais entrada de cálcio. Mais uma vez ele ativa a cascata de bioquímica dependente de cálcio, ativa a cascata, produz os óxido nitroso ou monóxido de carbono, os mensageiros retrógrados vêm nesse neurônio,
ativam toda essa cascata nesse neurônio, produzem um segundo mensageiro que mantém a entrada de... E assim vai rodando, 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 até que esta informação esteja gravada na tua memória e seja possível depois recrutá-la. Quando chega nesse ponto, essa informação é guardada no seu neocórtex e aí ela vira uma memória de longo prazo que toda vez agora que chegar um assunto que é pertinente a esta memória, ela vai ser evocada para confrontar, para saber se este novo assunto traz algo que você ainda não saiba sobre este assunto ou se você já tem tudo guardado na sua memória e você não precisa fazer este processo bioquímico novamente para aprender mais uma informação, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e entender. Não é um assunto tão simples assim, tá? Ele realmente é um assunto um pouquinho complicado. Entretanto, a aula está gravada, vocês vão poder rebobinar. Vocês sabem onde me encontrar, na Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, né? Meus dados estão lá. Vocês podem mandar e-mail para mim. Eu até vou deixar um e-mail aqui, se vocês quiserem se comunicar comigo, tá? Para fazer pergunta. É Felipe Bononi, meu nome, tá? Eu vou escrever. Léo, se eu escrever aqui, aparece? Felipe Bononi, tudo junto, @gmail.com, tá? Então vocês, Felipe, F-I-L-I-P-E, Bononi, @gmail.com. Quem quiser conversar, tirar um pouco mais de dúvida, trazer mais informações, fica à vontade, estou aberto aí para essa interação. Eu quero que vocês saibam da importância que é ter uma sociedade brasileira de neuropsicopedagogia que vai amparar e poder nortear toda a atividade profissional dessa formação que vocês buscam, tá? Então, manter essa sociedade de pé é uma tarefa árdua e que realmente depende muito da participação de todos vocês, tá? Então, vocês podem entrar no site da sociedade, tá? sbnpp.org.br, né? E lá vocês vão poder se inscrever, fazer parte, se associar a esse grande grupo, tá? Poder contribuir junto com a gente para disseminação da informação, do conhecimento sobre essa nova ciência que é a neuropsicopedagogia, que é a ciência da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem de qualidade e efetivo, tá bom? Muitíssimo obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Um abraço.